Fundada no ano de 1973, na cidade de São Leopoldo, através da compra de uma pequena carteira de imóveis, nasceu a Imobiliária Vila Rica. A empresa, hoje, está com quase meio século de história e se orgulha de ter em seu DNA valores como honestidade e integridade. Somos uma empresa do ramo imobiliário que une tradição com modernidade e, atualmente, possuímos 6 unidades localizadas na região metropolitana. Contando com cerca de 200 profissionais e corretores autônomos parceiros, buscamos de forma incansável a melhoria contínua. E investimos em pessoas e novas tecnologias para oferecer uma experiência de excelência aos nossos clientes. Seja para administrar o seu condomínio, alugar, comprar ou vender um imóvel, confie na Vila Rica. Uma empresa conectada com o futuro, para levar aos clientes e parceiros o que há de melhor no mercado imobiliário. Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Começa neste momento aqui na Vale TV mais um programa Unsere Familien, sobre a nossa história, o nosso presente, teuto gaúcho, teuto brasileiro. Temos a alegria de ter aqui conosco hoje a irmã Armela Roden, da Congregação das Irmãs de Santa Catarina, Virgem e Mártir, que foi superiora, madre geral da congregação em Roma, e que, juntamente comigo, escreveu o livro da história da congregação das irmãs aqui no Rio Grande do Sul. Irmã Armela? Eu sou de Ivoti, cheguei de Ivoti agora, né? E tenho a alegria de estar aqui e saúdo a todos, né? Com alegria. E podemos dizer assim que participar de um programa dessa, como Unsere Familien, é bonito. E estou gostando de falar um pouco sobre a nossa congregação, sobre os inícios da nossa congregação e um pouco a caminhada da congregação durante 451 anos que nós já estamos atuando. Irmã Armela, a gente sabe que a congregação tem toda uma história, inicialmente lá com irmãs, com famílias de origens germânicas, né, na Prússia Oriental, e depois uma vinda para cá, e as irmãs ajudaram muito a desenvolver, através da educação, da saúde, especialmente, esse nosso estado, o nosso país. Que a senhora desse primeiro um embasamento para as pessoas que nos assistem, que nos acompanham, sobre o surgimento da congregação com a Madre Regina Prottmann. Sim, Madre Regina foi uma jovem de 19 anos e ela era de família daquela região de Braunschweig, Prússia Oriental, e era de uma família abastada, mas ela via as necessidades que existiam na época, claro, iluminada pela graça de Deus e também pelas orientações um pouco dos padres jesuítas, e ela então fez uma opção de realmente viver primeiramente unida ao Senhor pela oração e penitência, mas depois ela viu as necessidades que existiam na cidade e arredores, os doentes, os pobres, as meninas sem escola e assim adiante. Aí ela começou, além da vida de oração e penitência, ela iniciou um trabalho social muito bonito. Visita aos doentes, cuidado dos enfermos e também
aos pobres, onde ela fazia medicina caseira, como hoje se chama, e ajudava da maneira possível. Mas também não esqueceu as crianças que estavam sem escola e começou a trazer para a sua casa as crianças e começou o ensino da fé, mas também a ler, a escrever, porque ela entendia que para desenvolver-se precisava desses conhecimentos, né? Sim. E isso foi em 1571. Ela iniciou o trabalho dela e foi até, vamos dizer assim, 1583, em que foi aprovada já pela Igreja esse tipo de trabalho da congregação. Era ainda um pequeno grupo, mas um grupo muito ativo, muito bonito, e os bispos diziam: esse trabalho não pode ser colocado na clausura, ele tem que ficar fora, tem que realmente trabalhar assim. E por isso é considerado uma congregação que aos inícios foi também participante dos primeiros trabalhos de missão apostólica fora da clausura. E assim foi 300 e tantos anos lá na Prússia Oriental, onde elas atuavam, quando então começaram a sair e foram primeiro para a Alemanha, começaram ali, e depois então em 1897 foram chamadas para o Brasil. Irmã, e começaram... Eu gostaria realmente que nessa parte da vinda delas a senhora embasasse, né, o porquê da vinda, quem convidou as irmãs a virem para cá. Foi então o seguinte, que um frade franciscano, que era aluno das irmãs lá em Braunsberg, e ele quando foi para o seminário, se ordenou, a irmã disse assim: quando ele foi para o Brasil, disse para ele: se tu tiveres ocasião, não se lembra de nós, né? E ele é que pediu lá em Petrópolis, Rio de Janeiro, ao seu superior, né, que fossem convidadas as irmãs de Santa Catarina para o ensino das meninas das famílias alemãs em Petrópolis, que tinha bastante, né? E assim as irmãs vieram para o Brasil, né? Vieram primeiro 4 irmãs, né? Vieram de navio, embarcando em Hamburg, lá na Alemanha, né? E viajaram até Rio de Janeiro, e de Rio de Janeiro subiram a Petrópolis de trem, né? E lá elas iniciaram o trabalho também da educação e também junto à Igreja do Sagrado Coração de Jesus. E hoje é uma província bastante grande e com uma atividade muito grande na saúde e também na educação e também no trabalho pastoral, né? Agora lá ficaram e trabalharam, mas já de 1889 já vieram aqui para Porto Alegre, né? Convidados por um padre jesuíta, né? E em Porto Alegre continuaram só um ano e depois vieram para Novo Hamburgo, convidados pelo pároco da paróquia de Hamburgo Velho. E aí então iniciaram a educação também ali, o Colégio Santa Catarina, que foi a primeira casa, a primeira comunidade onde atuaram, né? E inicialmente um grupo pequeno, mas foi depois crescendo, e até hoje o Santa Catarina sempre acompanha o ano, né? 1900 e Sim. Agora já 2022, né? Irmã, isso é importante a senhora reforçar. Havia esse pedido aqui dos padres para que chegassem irmãs que lecionassem para as crianças, especialmente para as meninas, e na época a língua alemã era uma conexão
entre essas pessoas, essas comunidades, e as irmãs vieram, atenderam esse pedido, atenderam esse chamado, e aqui se estabeleceram. Se a senhora pudesse contar, claro, Santa Catarina é a primeira obra aqui, mas depois, assim, em que momento que as jovens aqui dessa região puderam entrar na congregação Sim. e se tornar freiras, né? Primeiro lá no Sudeste, depois aqui, né? Na verdade, aqui, se a gente olha a história, mesmo como nós escrevemos, né? Eles tiveram vocações desde que vieram para cá, para Novo Hamburgo, né? A primeira vocação foi ali de Novo Hamburgo, Klein, né? Era depois chamada Madre Teresa Klein, né? Quem ainda conhecia, né? Ficou bem velhinha, né? E junto com ela, a Fir, Regina Fir, né? As duas foram as primeiras. Já foi no segundo ano, 1901, e já se tornaram irmãs depois de passarem os anos de formação. Realmente fizeram os votos, e dentro, eu posso agora assim dizer que de 1900 a 1910 já tinha 13 comunidades. Tinha muitas vocações, né? Entraram muitas vocações, né? E depois, em 1908, já se tornou uma província. Porém, em 1920, foi juntada esta província à província de São Paulo. E ficou, então, uma única província, província de São Paulo, né? Isto por uma razão justa, achando assim que aqui no Sul nos faltava muito a questão de formação. Por exemplo, não havia formação de enfermagem, não havia formação universitária ainda, né? Então, precisava também formar as irmãs melhor. Então, foram levadas para São Paulo, né? A casa de formação, as formandas e tudo. Só que, precisamos dizer, sempre a medalha tem dois lados. A província perdeu muitas vocações porque os pais não deixavam ir para São Paulo. Porque era na época Distante. muito distante, né? Então, foi assim um pouco menos, né? Mas Deus conduz a história e cuida, né? E depois, então, a província estava unida à província de Petrópolis, foi essa única província de São Paulo, até 1940. Em 1940, novamente se separou e ficou uma província como hoje está situada em muitos lugares aqui no Sul, né? Isso, irmã, é muito importante que a senhora destaca, porque houve um período de expansão das obras. Sim. Escolas, hospitais, lares, que a senhora pudesse também destacar isto para nós. Sim. As irmãs, quando, por exemplo, claro, elas eram formadas, algumas em farmácia, outras em enfermagem, outras na parte da pedagogia, para as escolas que precisavam, né? Então, isso também foi, assim, um auxílio muito grande para toda essa expansão, né, da província para tudo que é lado. Porém, as irmãs, às vezes, não era tão fácil, né, assumir todas essas responsabilidades, apesar das menos exigências dos dias de hoje. Os dias de hoje são muito mais exigentes, né? E exigem muito mais, por exemplo, quem está numa escola, quem está num hospital, mesmo na parte pastoral também, né? Precisa de uma boa formação. Hoje não se pode mais pensar uma irmã fazer a profissão e ser enviada para o apostolado sem uma boa formação. Elas tinham uma boa formação, também formação religiosa, formação cristã, ou então para a vida religiosa, elas tinham muito bem aqui no Sul, né? Mas faltava um pouco essa parte, como é que a gente diz? Do conhecimento. Do conhecimento da formação. Da formação, né? Isso já foi falado, né? Então, eu acho que isso tudo é acompanhado pela graça de Deus, né?
pela luz do Espírito Santo. Eu acho que um caminho assim como a congregação fez durante esses 451 anos é um caminho traçado pela luz e pela graça de Deus, né? Porque é um caminho longo, não se pode nem pensar, nem sequer entender como é que pode acontecer a caminhada de uma congregação com tantas guerras, por onde ela passou, por onde ela andou, né? Com tantos sofrimentos que houve, mesmo na Segunda Guerra Mundial, é inexplicável tudo que a congregação passou, mas Deus conduziu e realmente hoje estamos assim bem em paz. Temos agora, por exemplo, as nossas irmãs na Polônia, que sofrem um tanto, e também ajudaram agora muito, muito com essa chegada dos ucranianos tão sofridos, né? Muito, muito, muito as irmãs se empenham lá, até hoje, né? E também nós temos uma comunidade na Rússia, em Leningrad, em Petersburgo, temos outra em Sovietsk, que é a comunidade também na Rússia, e em Mamunovo. Temos 3 comunidades na Rússia e uma comunidade na Bielorrússia, né? Então, claro, na Bielorrússia não podem ficar irmãs polonesas, somente as que são da Bielorrússia e da Rússia, né? Então, ali podem só ficar. Na Rússia não fizeram esta até agora ainda, né? Vamos ver como vai ser o futuro, né? Isso também, veja como implica em tudo isso, né? Lembrando que quando aquela região de Braunsberg, na Segunda Guerra, foi ocupada pelos russos, sim, né? Houve irmãs que faleceram, sim, né? Foram mortas. Foram levados para os campos de concentração e também ali mesmo nas cidades da região da Prússia Oriental foram martirizadas. Nós temos assim uma lista de 104 irmãs que morreram nessa guerra, né? 104 irmãs que morreram nesta guerra e muitas foram muito judiadas, né? E aconteceram muita coisa. Sim, as casas que foram perdidas lá também. E aí nesse período pós-guerra que a sede geral da congregação passa a ser em Roma, né? Após essa guerra, não. Durante já. Durante, foi na fuga. A casa geral lá de Braunsberg saiu como fugitiva, né? Porque quando a guerra estava realmente assim, já situada de que vai perder tudo, né? Aí houve o aviso, sair, quem puder, sair quem puder, né? Então a Madre Geral deu ordens de sair e ela mesma, então, com o grupo do governo geral, saiu com cada uma com o que podia, né? O que podia levava e iam para a direção do Ocidente, né? Para ver se iam chegar para fora ali da Alemanha, né? Chegaram, né? Mas com muito sofrimento, com muita situação. Aí todas as, vamos dizer assim, tinha 620, 30 irmãs quando iniciou lá naquela região e quando iniciou a guerra, né? Quando começou essa situação. Depois fugiram, saíram mais ou menos 420. 104 morreram, cada qual numa situação difícil, né? E 80, mais ou menos 89, permaneceram, né? Permaneceram. Mais para o interior, mais ali, ou até num hospital, onde elas nem eram conhecidas que eram irmãs, e assim adiante, né? Mesmo com situações, às vezes, por exemplo, mesmo na guerra, nem todos são maus, mesmo com, às vezes, médicos russos cuidavam para não
manifestar, né? Sempre tem pessoas boas e pessoas menos boas, né? E nunca perderam, mesmo naquele momento, né, a condição de trabalho, de cuidar das pessoas, dos doentes? E eles cuidaram muito. Muitas casas foram consideradas, a gente chama de lazaretos, né? Onde eram recolhidos os soldados feridos, né? Muitos lugares, até na Alemanha, né? Depois, quando chegaram lá, também tiveram assim um hospital onde cuidaram dos soldados feridos. E aí depois, então, para Grottaferrata? Aí o grupo primeiro na Alemanha, eles estiveram em diversos lugares na Alemanha, porque também os alemães não tinham nada e elas tinham que ver onde é que podiam ficar. Então ficavam em casas onde ficavam, mas depois vinham os que pertenciam a essa casa, né? Então era devolvida essa casa para aqueles que pertenciam. Eram família, era seminário, era não sei o que mais, né? Então elas peregrinaram 10 anos ali na Alemanha. Foram de um lugar para outro, né? De 45 até 53. Em 53 vieram para Roma, né? Então o Papa Pio XII, eu acho que era ainda, ou Paulo VI, Pio XII, ele disse assim, as congregações que pela guerra foram assim expatriados, né? Que é para vir para Roma. E assim também foi adquirida ali em Grottaferrata, né? Já um pouco na subida para as montanhas. É um lugar muito bonito, foi adquirido ali e lá então veio em 1953 veio a Casa Geral ali com o governo geral, né? Até porque a congregação tem obras na Europa, na África. Sim, né? A congregação tem agora, eu vou começar ali pelo norte, né? Então seria na Rússia, na Bielorrússia, na Polônia, na Finlândia agora não tem mais, faleceu a última, na Alemanha, na Itália, na África tem em Togo, em Benin, em Burkina Faso, em Camarões. E nós temos ainda no Haiti, aqui, né? No Haiti, na América Latina. Temos no Brasil 2 províncias, né? Bastante gente. São 8, 9 agora, né? Países onde as irmãs estão. Não estamos em tantos países, né? Porque a congregação nunca foi muito grande. Nós chegamos uma época assim a mais que 1000 irmãs, né? Sempre assim um pouco abaixo de 1000 irmãs. Não é uma congregação assim que tem muitas irmãs, né? Tem assim sempre um pouco aquele espírito médio. E é importante porque a senhora foi madre geral em Roma, né? Pudesse também nos contar um pouquinho aí do seu trabalho à frente da congregação, né? Pois bem, isso eu vou contar assim uma coisinha agora, não tem mais muito tempo, né? Mas eu vou contar. Eu na minha vida assim, eu sou de um estilo bastante tímida, né? E quando eu era assim candidata, eu nunca imaginei que eu pudesse assumir um cargo de superiora, alguma coisa assim, né? Eu nunca imaginei, eu sempre achava assim que eu não podia ser, que eu era muito tímida, né? Mas acontece que eu fiz os votos, né? Depois eu trabalhei, primeiro a minha missão foi em Ibuti, gostei muito de Ibuti, da escola, trabalhei na escola, né? 4 anos, foi muito bom, né? Depois, então, eu comecei também a trabalhar, depois eu recomecei os estudos, me formei nos estudos, né? Aí eu também assumi a formação das jovens, as postulantes, né? Essa é uma irmã minha que se formou
que eu tive como postulante, né? São bastante irmãs que eu tenho que eram minhas postulantes, né? E depois eu fui eleita provincial, então eu estava 6 anos como provincial. Aí eu pensei, eu não posso ser provincial, mas contudo, como eu fui eleita, assumi, vai para frente, né? E depois, o último ano de provincial, tinha o capítulo geral, eu fui eleita vice-geral, né? Aceita, tá? Depois, quando terminou esses 6 anos, eu fui eleita geral. Então, para 6 anos, depois para mais 6 anos. Em suma, eu acabei quase minha vida sempre num cargo, né? Onde eu achava que eu não podia, que eu não dava, né? Mas eu posso dizer assim, eu sempre fui muito feliz nesses trabalhos todos. Eu sempre me senti muito bem junto às irmãs. Eu nunca fiz assim, sempre um trabalho com as irmãs que trabalhavam com a gente, por exemplo, o Conselho Provincial, o Conselho Geral. A gente tem assim ajuda, né? E trabalha em conjunto, né? E isso me fez muito bem, né? Então, eu sempre digo assim, eu dizia assim, Senhor, tu sabes que eu sou tímida, vai tu, fala por mim, tá? Pode me usar para falar, mas é tu que vai falar, tá? Eu falo com ele e digo, faz tu. Eu não sei direito, né? Então, me desculpem colocar assim isso, né? Mas não, também imagina. É importante, né? Exato. É da vida da gente, né? Então foi assim. Sim. Eu acabei fazendo muita coisa, né? Mas a minha profissão mesma era a escola, né? A escola. Irmã Armela, infelizmente o tempo é curto, né? Já estamos aqui, né, encaminhando para. Então a gente agradece a sua presença. Deixa eu só dizer uma coisinha assim, o que eu gostava sempre muito e fiz também desde jovem, quando eu vim como candidata ali com as irmãs, na catequese. Eu trabalhei na catequese na Vila Fleck, em Hamburgo Velho, na Vila São José, na Vila Adil. Eu gostava muito da catequese, né? Depois também dei aulas de religião no Santa, né? Era uma coisa que para mim era muito bom. Só que depois com os meus trabalhos não dava mais isso, né? Mas certamente a gente vai lhe trazer para mais entrevistas, né? E você poder continuar compartilhando conosco essas tantas histórias que a senhora conhece, né? Então, obrigado, irmã Armela, pela presença, né? Obrigado também a todos que nos acompanham aqui na Vale TV, no canal 14 da NET, no Facebook, no YouTube, no nosso programa Unsere Familien.